Olá pessoal, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre a modelagem de uma treliça isostática simples utilizando a ferramenta F-Tool. A treliça em questão é essa treliça que está apresentada na nossa tela, certo? É uma treliça simples, de condições biapoiadas. O objetivo, explorar o sistema de unidades, aplicar devidamente as forças nos nós e obter o deslocamento em milímetros no ponto A. Como faremos a nossa modelagem, né? Vamos começar inicialmente desenhando a treliça. Primeira coisa que nós vamos fazer, né, observando que a treliça tem um sistema de medidas de centímetro, forças quilonewtons e conhecido o sistema de medidas da seção transversal e das propriedades elásticas do material, talvez seria mais adequado nós começarmos fazendo uma breve adequação no sistema métrico do software. Medidas. Vamos utilizar centímetros, certo? Uma casa decimal suficiente. Deslocamentos, milímetros. Vou pedir para mostrar esses deslocamentos com 2 casas decimais. Seções. Centímetros, centímetros quadrados e centímetros à quarta. Os momentos com 2 casas decimais. Todos. Está ótimo para a gente. Sistema de forças, quilonewtons, 2 casas decimais. Propriedades elásticas do material em megapascal. Tudo de acordo com o sistema métrico para resolver de uma forma mais dinâmica o nosso probleminha. Pois bem, vamos configurar aqui a nossa grade, então, para trabalhar com múltiplos da nossa estrutura, para facilitar o lançamento. Para todos os efeitos, vamos colocar então em X 150 centímetros de espaçamento entre a grade e em Y 300 centímetros. Não esquecendo de habilitar o Snap para efetivar as capturas. Vamos modelar 2, 3, 4, 5 por uma unidade e vou fechar aqui, ó. Percebam que os elementos ficam em vermelho, isso dificulta um pouco a nossa visualização. Vou trocar aqui o sistema Display para Black Foreground. Fica mais fácil saber o que eu estou selecionando quando ele aparece de forma pontilhada. Uma vez lançados os elementos principais, para lançar os elementos secundários, eu gosto de usar essa técnica de, como a grade já está pré-estabelecida, eu extrapolo parcialmente os elementos e depois eu apago os elementos desnecessários. E para concluir as diagonais, eu desligo a grade, ou seja, não tenho mais captura nos pontos de malha, mas eu continuo tendo captura nos nós da estrutura. Então isso aí facilita o lançamento das diagonais. Ótimo, né? Estabelecida a geometria da nossa estrutura, o que nós podemos fazer é agora começar a aplicar as nossas devidas propriedades. Vamos começar pelas seções transversais. Vou criar uma aqui, vou chamar de seção, no caso aqui material, né? Material. Vou chamar de azul, para representar as barras azuis. DON, materialzinho genérico, módulo de elasticidade de 200.000 megapascal, coeficiente de poisson 0,3. Esse material nós iremos aplicar, estou segurando a tecla Shift para fazer a seleção, nos elementos internos da minha treliça, nas montantes e nas diagonais. Vou selecionar elas e vou aplicar esse material nos elementos selecionados. Vou criar um novo material. Vou colocar aqui preto. Tá? DON. Vou aplicar esse material nas barras externas. Esse material vai ter 200.000 megapascal, coeficiente de Poisson 0,3. Consequentemente, selecionarei os elementos. Ok? Selecionando os elementos, eu vou aplicar nas barras selecionadas. Se tudo deu certo, nono, mandar mostrar os elementos que tem, ou seja, que não tem o material atribuído, e eu vou ter a resposta que não existe nenhum dos elementos que nós desenhamos aqui que não tem o material atribuído. Então tem o material azul e o material preto estabelecidos ali
nos meus elementos estruturais. Próximo passo, vou criar uma seção transversal. Vou criar uma nova seção. Vou deixar ela como uma seção genérica, já que eu tenho suas propriedades pré-estabelecidas. Vou chamar de seção azul, para simbolizar as barras azuis. Para essa seção, área de 15 centímetros quadrados e momento de inércia de 1.200 centímetros a quarta. Vou selecionar as barras que vão ter essa seção transversal e vou aplicar esses elementos. Ok? Apliquei a eles. E vou criar uma nova seção transversal, representada aí pelas barras pretas. E, consequentemente, vou selecionar todas as barras externas, ou seja, banzo superior, banzo inferior e a primeira montante. Vou colocar para essas barras a área conforme apresentada na tabela. É uma área de 25 centímetros quadrados e momento de inércia de 1.900 centímetros a quarta. E vou aplicar essa seção transversal a esses elementos. Para verificar a validade, vou selecionar none, vou mandar mostrar os elementos e não tem nenhum elemento sem seção atribuída. Ok? Próximo passo, condições de apoio. O apoio superior, impedir a translação na direção x e y e vou rotacionar ele menos 90 graus. Seleciono o nó, aplico, pronto, estabelecido. E o apoio inferior, ele impede deslocamento em x, ele é liberado em y. Né? Então só vou selecionar aqui, fixo em x e livre em y, vou selecionar o nó e vou aplicar a minha seleção. Próximo passo, né? Articular os elementos. Como que nós vamos fazer para articular os elementos? Seleciona todos os nós da sua estrutura, clica no elemento de articulação, estabelece a articulação para os nós e aplica. Todos os nós ficaram articulados. Próximo passo, né? Aplicar carregamentos. Né? Neste caso, o sistema aqui ele adota modelos de carregamento que são só na direção x e y e eu tenho forças que estão perpendiculares ao banzo superior. Então, nesse caso, é necessário sim fazer a decomposição dessas forças. Eu fiz uma pré-decomposição já usando o ângulo de inclinação entre os dois banzos, superior e inferior, e essa força de 8 kN se decompõe em uma força de 2,98, que vai ser negativa, sentido contrário global de x do sistema, e numa força de 7,42 também negativa, sentido contrário de y no sistema global do software. Então, para isso eu vou criar uma força, eu vou chamar essa força de força 8, e essa força 8, ela vai ter intensidade de 2,98 tá? Negativo na direção de x, e menos 7,42 também negativo na direção de y. Vou selecionar os meus nós e vou aplicar essas forças. Tranquilo? Continuando, vou criar uma nova força aqui, vou chamar essa força agora de força 4 kN. A força 4 kN ela tem as intensidades, basicamente 50% da intensidade da força 8. Isso aí vai dar uma força de 1,49 na direção de x, negativo. E na direção de y, isso aí vai dar 3,71. Então eu tenho menos 3,71 kN. E eu vou aplicar essa força nesses dois nós. Até então tudo tranquilo. O que acontece? Agora eu tenho uma força de 30 kN. Você vai ficar tentado a fazer o quê, né? Criar uma nova força, chamar aqui de força 30, e essa força 30 tem uma intensidade de menos 30 na direção de y. E você vai vir no nó e vai aplicar sua força normalmente. E você vai perceber que ela foi substituída neste nó, ou seja, cada nó só permite a aplicação de um grupo de forças. Então essa força de 30 kN, para aplicá-la nesse nó, eu vou ter que somar a ela os efeitos
da força de 4 kN, ou seja, eu vou ter 33,71, que é os 30 mais os 3,71 negativos que eu tenho da força de cima, e em X eu tenho menos 1,49. E percebam que agora sim eu tenho a resposta final, que é as componentes da força de 4 kN somada à força de 30 kN. Salve o seu arquivo, certo? No diretório de sua confiança aí. E agora a gente tem acesso então às informações que era o objetivo da solução do nosso problema. Como de praxe, não existem momentos letores, não existem esforços cortantes, eles são acessados aqui em cima. Eu tenho apenas esforços axiais, que podem ser intensificados ou reduzidos por essa barra de deslizamento. Ok? E o que interessa para a gente é o deslocamento em Y no ponto A. Então eu vou vir aqui, eu posso acessar os deslocamentos globais e clicar num ponto, e aqui em cima eu tenho acesso às componentes X e Y, ou eu posso vir aqui simplesmente e acessar o deslocamento vertical, os DY. E vou constatar aqui os 8,38 milímetros que essa estrutura inevitavelmente aí está deslocando. Então está tudo correto, aplicamos os... Se você quiser sair dos menus, clique novamente sobre o cursor. Aqui em cima você tem acesso a todas as informações, aos materiais que foram utilizados. Inclusive meu material aqui teve um pequeno errinho, né? O material de cor preto, ele tem intensidade de 180 mil. Então eu posso fazer as alterações simples aqui. E vamos ver como é que ficaram os novos deslocamentos. Deslocamentos de 9,31. Então teve esse pequeno deslize aqui no material. O material azul 200.003 e o material preto 180,03. Seções transversais. Azul 15,1200 e a seção preta 25,900, conforme estabelecido aqui. Então agora sim eu tenho acesso aos deslocamentos reais. Percebam que isso não afeta esforços. Os esforços aqui são os mesmos esforços anteriormente estabelecidos, mas ele afeta diretamente o deslocamento. Então o deslocamento final e adequado é o deslocamento de 9,31 milímetros. Ok? Espero que tenham gostado, um forte abraço e até o próximo vídeo.